Disseram a você que era química. Aquele sentimento misterioso quando seu coração dispara, seu corpo se contrai e sua mente não consegue parar de repetir a voz, o sorriso ou a presença de uma única pessoa. Disseram que era natural, que sentir-se intensamente atraído, quase de forma obsessiva, era um sinal bonito de conexão, de desejo, de vida. Mas Carl Jung olharia nos seus olhos e diria: não, não é química, não é magia, é a sua sombra. A atração sexual, segundo Jung, não se trata apenas de amor ou compatibilidade física. É uma explosão psicológica. Uma explosão que muitas vezes revela mais sobre suas feridas do que sobre seus desejos. Porque quando você é atraído por alguém de forma tão intensa que se sente impotente, isso não é amor. Isso é projeção. Jung acreditava que dentro de cada um de nós vive um oposto inconsciente. A ânima nos homens e o ânimos nas mulheres. Essas figuras interiores não são apenas ideias abstratas. Elas são forças carregadas de emoção, representando tudo aquilo que reprimimos, negamos ou nunca desenvolvemos dentro de nós mesmos. E aqui está a parte assustadora. Quando você encontra alguém que reflete sua ânima ou seu ânimos, sua psique se acende. Ela diz: ali está a pessoa que carrega tudo o que você não tem. Então, você não se apaixona por ela. Você se apaixona por si mesmo. Ou melhor, pela parte de si mesmo que você nunca conheceu. É por isso que a atração sexual muitas vezes parece irracional. Você pode saber que a pessoa é indisponível, perigosa, manipuladora ou até mesmo tóxica, mas a força é maior que a lógica. Você se sente viciado, assombrado, enfeitiçado. Isso acontece porque seu inconsciente a confundiu com a sua completude. Agora imagine o que isso significa em um mundo onde a sedução é usada como arma, onde pessoas aprendem a imitar suas fantasias mais profundas, sem sequer perceber. Onde algumas mulheres, instintivamente, entendem que a forma de dominar um homem não é pela agressividade, mas pelo reflexo, tornando-se o desejo inconsciente dele. Porque se um homem nunca confrontou sua ânima, se nunca olhou no espelho e perguntou: por que eu desejo o que desejo? Então ele não está escolhendo. Ele está sendo escolhido por sua ferida. E se ela sabe como desempenhar esse papel, de forma consciente ou não, ele se renderá. Ele chamará isso de amor. Mas é apenas projeção. Ela não é a escolhida. Ela é apenas um espelho. Jung disse algo arrepiante. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Mas no caso da atração sexual movida pela sombra, a transformação nem sempre é saudável. Ela pode ser obsessiva, destrutiva. Pode reduzir uma pessoa a nada além de seu desejo. Essa é a verdade mais sombria sobre a atração. Você nem sempre é atraído por quem é bom para você. Você é atraído por quem completa a sua história interna. E às vezes, sua história é uma tragédia. Você pode ser um homem que nunca se sentiu visto pela própria mãe. Então, quando encontra uma mulher fria emocionalmente, que retira o amor e só o oferece quando você a persegue, você se sente vivo. Você pensa: é isso. Mas na verdade, o que você está tentando fazer é reescrever o passado, vencer uma batalha que perdeu na infância. Essa é a compulsão do trauma sexual. Nem sempre vindo de abuso físico, mas de padrões emocionais que nunca foram curados. A mulher se torna seu campo de batalha. Você tenta conquistar aquilo que deveria ter sido dado livremente. E quando ela nega, a dor aumenta. E por isso, você a deseja ainda mais. Agora vamos virar o espelho. Há também mulheres que não buscam amor, mas poder. Elas não querem ser amadas. Elas querem ser perseguidas, desejadas, obcecadas. Arma sexualidade não por maldade, mas por dor.
Sua sombra nunca conheceu afeto seguro. Então agora busca dominar através do desejo. E quando um homem se joga aos seus pés, ela se sente viva, até que ele peça intimidade emocional. Nesse instante, ela foge, porque no momento em que se torna real, a ilusão morre. A atração sexual nem sempre é sobre conexão. Às vezes é uma armadilha psicológica, onde suas necessidades mais profundas e não atendidas se disfarçam de desejo romântico. Carl Jung não disse isso para nos fazer temer o desejo. Ele disse para nos tornarmos conscientes dele. Para perguntarmos: por quem minha alma anseia quando minha mente está adormecida? De quem eu sinto falta? E por quê? Porque se você nunca responder a essa pergunta, continuará escolhendo a mesma pessoa, repetidas vezes, em centenas de corpos diferentes. Chamará isso de destino, mas é apenas sua sombra puxando as cordas. Eis uma verdade que poucos conseguem suportar. Às vezes, a pessoa que você mais deseja é exatamente aquela enviada para destruí-lo. Não porque ela seja má, mas porque seu inconsciente quer recriar sua ferida original, esperando que desta vez você sobreviva. Isso não é amor, isso é karma. E karma não é punição, é repetição, até que você aprenda. Essa é a essência da primeira parte. A escuridão não está no outro, está em você. Está no que você projeta, no que você persegue e no que você foge. A atração sexual pode ser sagrada, mas apenas quando você enxerga o demônio atrás da cortina. Apenas quando pergunta: isso é amor? Ou estou tentando terminar uma história inacabada? Você acha que está no controle? Que está escolhendo com quem flertar, quem namorar, quem perseguir? Mas e se cada movimento que você faz em sua vida amorosa não for realmente feito por você? Carl Jung alertava que a mente inconsciente está sempre ativa. E a parte mais perigosa disso é: você nem percebe quando ela está escolhendo por você. Deixe-me dar um exemplo real. Havia um homem altamente bem-sucedido, inteligente emocionalmente, respeitado por todos. Mas toda vez que se apaixonava, era por uma mulher que o rejeitava emocionalmente. Uma o deixou por outro. Outra desapareceu após uma intimidade intensa. Outra o ridicularizou quando ele mostrou vulnerabilidade. Mulheres diferentes. Mesma história. Logicamente, ele sabia que essas mulheres não eram boas para ele. Chegava a avisar seus amigos: ela não é saudável para mim. Mas sempre voltava. Por quê? Porque seu inconsciente não estava tentando encontrar amor. Estava tentando resolver uma dor. Esse homem havia crescido com uma mãe distante e fria, uma mulher que não demonstrava afeto, que o fazia sentir-se invisível. E agora, adulto, sua psique buscava incessantemente aquela mesma sensação, mas com a esperança de corrigi-la desta vez. Ele não estava perseguindo mulheres. Estava perseguindo o fantasma da mãe. É assim que a atração sexual se transforma em um ciclo psicológico. Você não é viciado na pessoa. Você é viciado na ferida que ela representa, na esperança de finalmente vencer, finalmente curar. E essa é a armadilha da qual Jung tentou nos alertar. A energia sexual é uma das forças mais poderosas da psique humana. Não é apenas sobre prazer. Ela está ligada à identidade, segurança, poder, validação. E quando essa energia se mistura com sua dor emocional mais profunda, torna-se magnética, explosiva, mas também perigosa. Vamos falar das mulheres agora. Existem mulheres que se sentem atraídas repetidamente por homens emocionalmente indisponíveis. Homens que são carismáticos, excitantes, dominantes, mas frios, distantes, muitas vezes cruéis. Elas dizem coisas como: porque só me interesso por homens que me machucam. Ou: eu perco o interesse quando um homem é bonzinho demais. Soa familiar? Isso não é um defeito da personalidade. É um sinal de programação emocional. Muitas dessas mulheres foram ensinadas
de forma direta ou indireta, que o amor precisa ser conquistado, que ser ignorada significa que você precisa se esforçar mais, que rejeição é um desafio. Então, no instante em que um homem mostra indiferença, a atração dispara. Por quê? Porque o inconsciente diz: aí está, a dor familiar. Vamos tentar corrigir desta vez. E se esse homem souber como explorar essa dinâmica, consciente ou não, ele se torna a obsessão dela. Isso não é amor. É o caos interior buscando um salvador. Mas não para por aí. Agora vamos inverter novamente. Existem mulheres, sim, mulheres modernas, que usam essa verdade como arma, que percebem que a sexualidade pode controlar um homem mais do que a lógica jamais poderia. Não porque sejam más, mas porque funciona. Elas aprendem que reter a disponibilidade emocional, mas oferecer uma sedução física intensa, cria um laço, um vínculo mais forte do que a maioria dos homens pode romper. Elas não se tornam a mulher real. Elas se tornam a fantasia. E quanto mais o homem a persegue, mais poderosa ela se sente. É dominação psicológica, mas disfarçada de romance. Jung chamaria isso de armadilha da projeção. O homem não a ama. Ama o que ela representa, sua metade perdida. Mas aqui está a parte mais assustadora. Ela também não o ama. Ama o controle. Ama vê-lo se perder, porque isso devolve a ela algo que perdeu há muito tempo: poder, segurança ou até mesmo vingança. Esse é o canto mais escuro da atração sexual, onde duas pessoas não se encontram com corações abertos, mas com espelhos quebrados, onde a intimidade não é real, mas uma performance, onde ambos usam o outro para consertar algo do passado. E quanto mais intenso parece, mais perigoso se torna, porque se você não conhece sua sombra, ela usará a atração para arrastá-lo ao inferno com um sorriso no rosto. Carl Jung não disse isso para afastá-lo dos relacionamentos. Ele disse porque o amor verdadeiro não pode existir sem consciência. Você precisa olhar para as pessoas por quem se sente atraído e fazer perguntas desconfortáveis. O que elas me lembram do meu passado? Eu me sinto seguro com elas ou apenas viciado? Sou eu mesmo com elas ou apenas uma versão que parece agradar? Porque aqui está a verdade. Atração nem sempre é sinal de compatibilidade. Às vezes, é um alerta, um sinal de que sua psique está tentando terminar uma história, não começar uma nova. É por isso que tantas pessoas dizem: porque sempre me apaixono pelo mesmo tipo. Ou, eu sabia que não era bom para mim, mas não consegui parar. A resposta não está na lógica, está no inconsciente. A teoria da individuação de Jung nos ensina que precisamos integrar todas as partes de nós mesmos: a ânima, o ânimos, a sombra, antes de realmente podermos escolher. Caso contrário, somos apenas marionetes. O desejo puxa os fios e chamamos isso de destino. Então, se você continua perseguindo mulheres indisponíveis, homens manipuladores ou relacionamentos caóticos movidos por luxúria, precisa parar e perguntar: que parte de mim está escolhendo isso? E por que isso parece como se fosse casa? Até responder, continuará acordando no mesmo pesadelo emocional, apenas com um rosto diferente ao seu lado. Porque a verdade é, não somos atraídos por pessoas. Somos atraídos por emoções que nunca resolvemos. E nesse caos, o amor vira um campo de batalha. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E se ainda carrega feridas não curadas, elas falarão mais alto que suas palavras, mais alto que seus valores e mais alto que sua lógica. Essa é a verdade mais sombria sobre a atração sexual. Não se trata de encontrar a pessoa certa. Trata-se de descobrir o que a sua dor deseja. Deixe isso afundar. A maioria das pessoas acredita que se apaixona pelas qualidades de alguém. Pelos olhos, pela voz, pela inteligência, pela energia.
Mas e se, na verdade, você estiver se apaixonando pelo padrão? O padrão que reflete sua história inacabada. Aquela onde você não foi escolhido. Aquela onde precisou implorar por atenção. Aquela onde o amor sempre esteve fora de alcance. Jung alertava: se você não tornar o inconsciente consciente, ele governará sua vida, e você chamará isso de destino. Digamos que você seja um homem que sempre se apaixona por mulheres sedutoras, intensas, emocionalmente envolventes. Você se convence: isso é química, isso é paixão. Mas toda vez termina drenado, confuso e despedaçado. Isso não é paixão, é possessão. Você não estava se apaixonando por uma mulher. Você estava caindo na sua sombra. Talvez nunca tenha se sentido verdadeiramente poderoso. Talvez tenha crescido acreditando que seu valor vinha de ser necessário. Então agora você persegue mulheres que refletem seu medo mais profundo. O medo de não ser suficiente. E quando elas o validam, você se sente como um deus. Mas quando se afastam, você se sente como nada. Isso não é amor, é vício. Agora vamos às mulheres novamente. Existem aquelas que caem repetidamente por homens frios, dominantes, que retêm afeto como se fosse um prêmio. E toda vez que ele desvia o olhar, parece um desafio. Talvez, se eu provar que sou boa o bastante, ele me escolha. Você não foi atraída por ele porque ele é excitante. Você foi atraída porque ele a lembra do primeiro homem que nunca a viu de verdade. Seu pai. Seu primeiro coração partido. Então, o que sua psique faz? Tenta terminar a história. Espera que esse homem, desta vez, dê o fechamento que seu pai nunca deu. Mas ele não dará, porque ele não é seu pai. E isso não é cura, é repetição. Esse é o que Jung chamava de compulsão, a repetição. Você recria a dor, vez após vez, até finalmente se tornar consciente dela. E no momento em que isso acontece, o feitiço se quebra. Porque aqui está algo que a maioria nunca percebe. A atração sexual pode ser manipulada pelo trauma. Quanto mais familiar a ferida parece, mais intenso o desejo se torna. Você chama isso de faísca, mas é apenas um grito do seu passado. É por isso que os relacionamentos mais tóxicos são os mais difíceis de abandonar. Não porque você ama a pessoa, mas porque está emocionalmente enredado, preso por vios invisíveis de dor não curada. Então, qual é a solução? Devemos desistir do amor? Temerá-se a atração para sempre? Não. Mas você precisa parar de presumir que atração significa alinhamento. Em vez disso, torne-se investigador dos seus próprios desejos. Pergunte a si mesmo: por que me sinto puxado por essa pessoa? Que emoção ela desperta em mim? Essa atração vem da completude ou do vazio? Porque se seu desejo nasce da falta, ele sempre buscará preencher um buraco, e esse buraco nunca será preenchido por outra pessoa, somente por você. Jung acreditava que o caminho para o verdadeiro amor começa na individuação, o processo de integrar sua sombra, suas feridas e suas projeções. Assim, quando você ama, não está se agarrando, está escolhendo. Não busca salvação nos braços de alguém, mas compartilha sua inteireza. O amor real começa quando você para de precisar que alguém conserte o seu passado e passa a viver o presente. É aí que a atração sexual se transforma de caos em clareza, porque você não estará mais perseguindo pessoas que o fazem reviver seu trauma. Estará atraindo aquelas que refletem sua cura. E aqui está o lado assustadoramente belo disso. Essas pessoas não farão seu coração disparar de pânico. Não o deixarão noites sem dormir se perguntando se você é suficiente. Elas farão você se sentir calmo, seguro, talvez até um pouco entediado no início, porque seu sistema nervoso está acostumado à tempestade e a paz parece estranha. Mas dê tempo, porque paz não é tédio, é apenas estrangeira, até você torná-la seu lar. Então, da próxima vez que seu coração disparar perto de alguém,
Pergunte: isso é empolgação ou é o medo disfarçado? Porque o amor nem sempre se parece com fogo. Às vezes se parece com quietude, com segurança, com verdade. E esse é o amor que Jung queria que encontrássemos. Não o moldado pela fantasia, pela luxúria ou pelo trauma, mas o amor nascido da integração do eu. O amor que não aprisiona, mas liberta. Então, antes de se apaixonar por alguém, apaixone-se pelas partes de si mesmo que ainda gritam. Ouça-as, cure-as, e só então escolha amar. Não por desespero, mas por inteireza. Esse é o caminho para escapar da verdade mais sombria da atração sexual. Não rejeitando o desejo, mas entendendo sua voz.